as brancas. Vamos lá, questãozinha da FUVEST 2019, segunda fase, galerinha. Vamos lá, se liga aí. Uma urna tem A bolas azuis, ou seja, A é o número de bolas azuis. B bolas brancas, B é o número de bolas brancas. Ao serem retiradas duas delas de uma só vez, aleatoriamente, a probabilidade de saírem duas bolas azuis é denotada por P de A. Duas bolas azuis, a probabilidade é P de A. A probabilidade de saírem duas bolas brancas é denotada por P de B. E a probabilidade de saírem duas bolas de cores diferentes é denotada por P de M. Item A. Se A é 2 e B é 5, ou seja, se nós temos uma urna com duas bolas azuis e 5 bolas brancas, determine a probabilidade de B, ou seja, probabilidade B, P de B, é de que as duas bolas sejam bolas brancas, ok? Item B. Se o total de bolas de uma urna é 21 e P de M é o triplo de P de A, P de M é o triplo de P de A, quantas bolas azuis e quantas bolas brancas há nessa urna? E o item C é, se A é 3, ou seja, se o número de bolas azuis são 3, para quais valores de B o valor de P de M é estritamente maior do que meio? Então vamos lá, galerinha, bora lá resolver essa questãozinha da FUVEST, olha lá. Então nós temos do texto que P de A é a probabilidade de retirarmos duas bolas azuis, P de B é a probabilidade de retirarmos duas bolas brancas e que P de M é a probabilidade de retirarmos duas bolas de cores diferentes. No item A, então nós temos lá uma urna contendo duas bolas azuis e 5 bolas brancas. O que ele me pediu nesse item A? Qual é a probabilidade de retirarmos duas bolas e de que elas sejam duas bolas brancas? Só que lembra que é o seguinte, no texto ele diz retirarmos duas bolas simultaneamente. Agora existe uma dica, olha lá, segue, essa dica já foi dada num vídeo anterior que nós fizemos, ok? E essa dica é uma dica extremamente importante para se resolver questõezinhas envolvendo probabilidade. Lembra que essa dica que foi dada, o link está aqui, ó. Vai lá, entra nesse link, lembra que a dica é retirarmos duas bolas de uma vez, extrairmos duas bolas de uma vez de uma urna, é o mesmo que extrairmos uma, e sem a reposição dela na urna, extrairmos uma segunda bola. Lembra? É uma dica que foi muito legal para que você pudesse facilitar as suas operações envolvendo probleminhas de probabilidade. Então, nessa? Então vamos lá, eu quero tirar duas bolas, né? E de que sejam duas bolas o quê? Brancas. Então vamos pensar dessa maneira. Então vamos lá, usando propriedade, lei da multiplicação das probabilidades condicionais. Ou seja, vou retirar então uma bola. Qual é a probabilidade de que ela seja branca? Duas bolas brancas ao mesmo tempo é o mesmo que retirarmos uma e em seguida a outra. Então vamos lá? Qual é a probabilidade que ela seja branca? Eu teria então 5 casos favoráveis, 5 bolas brancas, num total de 7 bolas dessa urna, entre brancas e azuis. Considerando que a primeira tenha sido branca, dado a condição, ou seja, condicionada ao fato de que a primeira extração ela tenha sido uma bola branca, qual é a probabilidade de que a segunda também seja uma bola branca? Nós teríamos, então, somente agora 4 chances. Lembra que já extraímos uma bola branca? 4 chances, num total de, lembra? Agora não 7, mas 6 bolas. O que, simplificando por 2, daria 10, 5 vezes 2, 10, sobre 21. Valeu? Item A. Vamos agora para o item B. Olá, galerinha, aqui é item B, então, lembra que do texto do item B, nós temos um total de bolas que são 21 bolas, entre bolas azuis e bolas brancas. Ele me dá mais uma outra informação que a probabilidade de retirarmos duas bolas de cores diferentes, P de M, é o triplo da probabilidade de retirarmos duas bolas azuis, ok? Ele me pede, então, nesse item, o número de bolas azuis e o número de bolas brancas. Então, lembrando que são 21 ao todo. Ou seja, nós poderíamos aproveitar essa informação e dizer o seguinte, que o número de bolas brancas
ele é 21 menos a quantidade de bolas azuis, ok? Tranquilo? Essa informação, qual o significado dela? Então, qual é a probabilidade, P de M, né? Lembra que é a probabilidade de retirarmos duas bolas de cores diferentes. Então, eu vou enfiar a mão nessa urna e lembra que o que eu desejo é retirar duas bolas, simultaneamente duas bolas de cores diferentes. Vai lembrando da dica novamente. Olha lá como ajuda, ó. Então, ao invés de retirarmos duas de uma vez, eu vou retirar uma em seguida, e sem a reposição dela, em seguida extrair a segunda bolinha. Então, vamos nessa, olha lá. Vou enfiar a mão nessa urna. Qual seria a probabilidade de que ela seja uma bola azul? A minha chance, a minha probabilidade seria o número de bolas azuis num total de 21 bolas, que é o que se tem nessa urna para o item B. E de que a segunda bola seja uma bola branca. Lembra? Cores diferentes. Bola branca, levando em consideração, condicionada ao fato de que a primeira tenha sido uma bola azul. Ou seja, seria o número de bolas brancas, B, num total de 21 bolas, galerinha? Não. Lembra que eu já extraí, supondo que ela tenha sido azul, no total de bolas nós só teríamos 20 bolas. Agora aqui uma coisa extremamente legal e importante. Eu considerei o fato de que a primeira bola extraída por mim tenha sido azul. Isso é fato? Com certeza eu tiraria uma bola azul na primeira extração? Não. Ela poderia ser tanto branca quanto azul. Então a minha chance ela dobra. Ah, ela dobra? Sim. Porque nós teríamos as seguintes situações. Ser branca a primeira e azul a segunda, ou azul a primeira e branca a segunda. Por isso, multiplicado por 2, porque a minha probabilidade, a minha chance, ela dobra, ok? Isso é igual a 3 vezes a probabilidade de que elas duas sejam bolas brancas. Novamente, estou trocando a situação em que eu retiro duas simultaneamente por extrairmos uma bola azul e sem a reposição dela, de que a segunda também seja uma bola azul. Então vamos lá. Vou extrair uma bola dessa urna. Qual é a probabilidade que ela seja uma bola azul? Lembra que seria o número de bolas azuis num total de 21 bolas. Supondo que ela tenha sido uma bola azul, condicionada ao fato de que ela tenha sido na primeira extração uma bola azul, qual é a probabilidade que a segunda também seja azul? Eu teria então A menos 1. Ah, não são mais A bolas azuis? Não, porque eu já fiz uma primeira extração, então A menos 1 bolas azuis, dividido pelo um total de 20 bolas. Lembrou? 20 bolas. Olha lá. Olha lá. Olá, 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 olá. E agora é só fazermos as continhas. Então vamos lá comigo. Olha lá, o que a gente pode cortar? Ó, vamos simplificar aqui, simplificamos aqui, simplificamos aqui. Olha lá quanta simplificação, olha que legal que ficou. Então, vai lá, me ajuda. 2 vezes B. Agora, lembra que B nada mais é do que 21 menos o número total de bolas, 21 menos o número de bolas azuis. Olha lá, essa primeira troquinha aqui. Isso é igual a 3 vezes A menos 1. Isso implica o quê? Fazendo a distributiva nos dois membros dessa igualdade, o que a gente vai obter? Então, isso implica que teríamos 42 menos 2A é igual a 3A menos 3. Ou seja, menos 2A, somei, vai para lá, com 3A, 5A. 5A igual a 42, menos 3 vem para cá, mais 3, 42 mais 3, 45, e a gente obtém que A é igual a 9, tudo bem? Simplificando os dois membros dessa igualdade por 5. E se A é 9, como nós temos um total de 21 bolinhas, se A é 9, nós teríamos então ao todo aqui que B são 12 bolas. Ou seja, nós teríamos 9 bolas azuis e 12 bolas brancas nesse total de 21 bolas. Então vamos lá, galerinha, agora item C, né? Então no item C ele me disse que nessa urna nós temos 3 bolas azuis e ele me pede
o número de bolas brancas, a quantidade de bolas brancas, de tal forma que a probabilidade que as duas bolas retiradas, que sejam de cores diferentes, que essa probabilidade seja maior, estritamente maior que meio. Como é que nós poderíamos fazer aqui? Vamos lembrar que nós poderíamos usar aquela ideia que foi usada no item B, ou seja, a probabilidade de obtermos duas bolas de cores diferentes. Então, ao invés de retirarmos duas de uma vez, novamente, retirarmos uma e sem a reposição delas, uma segunda extração. Então, qual seria, numa primeira extração, a probabilidade de obtermos uma bola azul? Então, nós teríamos 3 casos favoráveis, porque lembra que nessa urna ele nos disse que nós temos 3 bolas azuis, 3 casos favoráveis, num total de quantas bolas, galerinha? Olha lá. B mais 3, número de bolas azuis, mais o número de bolas brancas, B mais 3. E de que a segunda bola seja, então, branca, porque eu considerei o fato de que a primeira tenha sido azul, de que a segunda seja branca, cores diferentes, né? Então, considerando que a primeira tenha sido azul, ou seja, seria o número de bolas brancas, dividido por um total de quantas bolas, galerinha? Não B mais 3, lembra que eu já fiz uma primeira extração? B mais 2 bolas. Isso tem que ser maior que meio. Agora, se liga numa coisa. Eu considerei o fato de que na primeira extração a bola tenha sido o quê? Azul. Tudo bem? Ela tenha sido azul. E que a segunda tenha sido branca. Só que existiria uma outra situação possível, de que a primeira tenha sido branca e de que a segunda tenha sido azul. Então, do mesmo modo, como no item B, eu devo multiplicar essa probabilidade por 2, ok? Multiplicar por 2. Azul e branca, ou, olha os conectivos, ou e, ou branca e azul. E o resto agora é continha, né? Vamos lá? Mas quero lembrar antes das contas que o B é o número, a quantidade de bolas brancas. Então lembra que o B, ele é um número que pertence aos naturais não nulos, ok? Ele é um número que é natural não nulo. Ou seja, com certeza B mais 3 é um número positivo e B mais 2 é um número positivo. Ou seja, esse produto entre esses denominadores é um número positivo. Então daria, nesse caso, cuidado com essa história de, numa inequação produto e quociente, essa história do aluno passar para o lado de lá multiplicando. Isso causa erros assim absurdos nos vestibulares, ok? Então cuidado nesse caso. B mais 3, B mais 2, esse produto então é positivo, eu poderia passar para o lado de lá. O que a gente vai obter então? Ficaríamos então com 2 vezes 3, 6, B vezes 2, 12B, é maior que B mais 3 vezes B mais 2. Tudo bem? Vou fazer a distributiva no segundo membro, né, dessa desigualdade e a gente vai obter o seguinte, olha lá. Agora quero lembrar o seguinte, depende do nosso referencial de comparação, ó. Se eu digo que 12 vezes B é maior que B mais 3 vezes B mais 2, é o mesmo que eu dissesse que B mais 3 vezes B mais 2 é o quê? Menor que 12B, ou seja, que B quadrado na distributiva, mais 2B mais 3B, 5B, mais 6 é menor, como eu disse, isso ser maior que aquilo é o mesmo que eu dissesse que isso, feito a distributiva, é menor que 12B. Igualando um dos membros dessa inequação a zero, vamos obter o seguinte, galerinha, olha lá, que B quadrado menos 7B mais 6 é menor que zero. E isso nos joga, essa imposição, nos joga no que nós chamamos de uma inequação, né, de grau 2, tudo bem? No caso, na variável B, número de bolas brancas. Vamos lá, como é que se resolve, então, essa nossa inequaçãozinha do segundo grau na variável B, número de bolas brancas? Olha lá, primeira coisa que nós vamos fazer é encontrarmos as raízes, tudo bem? As raízes. Então, bastaríamos igualar essa expressão a zero. Igualando essa expressão a zero, por soma e produto, vamos obter as seguintes raízes. Soma 7
produto 6, e por soma e produto vamos obter 1 e 6. Tudo bem? Essas seriam as raízes. Essa curva, né, isso tem uma representação geométrica, e lembra que ela é uma parábola, né, e ela cruzaria o eixo das abscissas para dois valores de abscissa, que no caso seria 1 e 6. E a segunda coisa a se fazer ao resolver uma equação de grau 2, grau 3, grau 4, seria então estudarmos o sinal, da função. Tudo bem? Lembrando que ela tem uma representação, então, geométrica. Então, vamos lá. Então, olha lá. Nós temos, então, a nossa retinha. Cuidado com a força do hábito. Não é x, é b. Raízes 1 e 6, ok? E ela teria uma representação geométrica, que é uma parábola com concavidade para cima. E essa parábola seria da forma, dessa forma, com raízes 1 e 6. E quais seriam os sinais de uma função que se comporta dessa maneira, de uma função quadrática que se comporta dessa maneira? Lembra que os sinais são positivo, negativo e positivo, ok? Ou seja, todo e qualquer valor que eu jogar para B menor do que a raiz 1, quando eu jogo aqui, isso expressaria um número que é positivo. Todo valor que eu jogar para B entre 1 e 6, quando eu jogo aqui, isso expressaria um número que é negativo, e todo valor que eu atribuir a B maior do que a raiz 6 e jogarmos aqui, isso expressaria um número que também é positivo. Mas o que eu estou querendo? Somente os valores de B, para os quais isso expressaria um número que é negativo, porque tudo que é menor que zero é negativo. Ou seja, quem nos interessa, os valores de B se encontram nesse intervalo entre 1 e 6, estritamente menor. Então lembra que aqui que são bolinhas o quê? Bolinhas abertas, né? Uma linguagem bem simples, bolinhas abertas. Ou seja, o número de bolas brancas, ele é um número natural e ele pertence ao intervalo de 1 a 6. Ou seja, as possibilidades de bolas, do número de bolas brancas seria ou 2 bolas brancas, lembrando que se tem nessa urna 3 bolas azuis, 3 azuis, 2 brancas, ou 3 azuis e 3 brancas, ou 3 azuis, 4 bolas brancas, ou 3 bolas azuis e 5 bolas brancas. Então, na condição do enunciado, o número de bolas brancas que nós teríamos poderia ser 2, ou 3, ou 4, ou 5. Valeu?